Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Quinta-feira, dia 11 de junho de 2020. Bom, nessa quinta-feira, como eu tenho feito em todas as quintas-feiras, na verdade hoje eu vou juntar os temas de quinta e de quarta, né? Quarta, normalmente eu trago uma palavra pastoral e na quinta-feira eu tiro dúvidas. Então, nessa quinta eu vou fazer as duas coisas. Eu vou responder uma dúvida que sempre aparece: por que os crentes sofrem acidentes? Ou por que os crentes passam por sofrimentos? Será que eles não deveriam ser protegidos? Será que eles não deveriam viver o Salmo 91? Será que por acaso eles estão em pecado e por isso estão passando por esses acidentes ou por estes sofrimentos? Bom, de imediato é importante dizer que Deus nunca promete que os acidentes não vão acontecer. Pelo contrário, Deus promete que os acidentes vão acontecer e que eles serão didáticos. É o que está escrito em Romanos, o capítulo 8, versículo 28. É um texto bem conhecido que diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, duas coisas a gente tem que perceber nesse texto. Primeiro, que ele fala que todas as coisas cooperam, não todas as coisas boas. Ele fala que coisas boas e más cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E outro, segundo o seu propósito, ou seja, tudo que acontece tem propósito diante de Deus. Mesmo que nós não saibamos, mesmo que nós não entendamos, nós precisamos confiar que Deus está cumprindo os seus propósitos e que Ele está exatamente no governo e no controle de todas as coisas. O interessante desse texto de Romanos 8, 28 é que ele está escrito exatamente em um contexto de sofrimento. Se você ler o capítulo 8 de Romanos, nesta parte, Paulo está falando exatamente de os sofrimentos desta era, contrastando os sofrimentos desta era com a glória do tempo vindouro. Portanto, o crente certamente vai passar por momentos de dor, de sofrimentos, vai sofrer acidentes. Por quê? Porque esses acidentes também fazem parte dos planos e dos propósitos de Deus. Bom, um exemplo bem interessante sobre isso é o sofrimento ou as perseguições que foram infligidos contra a igreja, perseguições estas que foram didáticas para a igreja, usados pela igreja para expansão da igreja primitiva. Nós sabemos a história: a igreja estava centralizada em Jerusalém. Depois que a perseguição irrompe, a igreja espalha-se por todo o Império Romano, e aí nós vemos que Deus se utiliza da perseguição para cumprir os seus propósitos. Sabemos que aqueles homens amavam a Deus, mas que nem sempre as coisas boas aconteceram com eles. Coisas ruins também aconteceram. Bom, o sofrimento ele tem três fontes, pode vir de três lugares distintos. Mas é importante dizer que dos três lugares sempre Deus está no comando. Mas o sofrimento pode vir de Deus diretamente, usando Satanás como seu agente, como seu empregado, né? Lutero usa inclusive que o termo, né, dizendo o diabo é o diabo de Deus, mas Deus ele pode estar diretamente envolvido com o sofrimento, como no caso do seu filho Jesus. Quem estava por trás de tudo era o próprio Deus. Deus diretamente direcionou isso. O sofrimento também pode vir de Satanás, e aí autorizado por Deus. Deus também, mesmo autorizando o sofrimento que é infligido por Satanás, Deus ele está comandando isso, como foi no caso de Jó. Quem inflige, quem começa o processo, enfim, é Satanás, mas Deus autoriza Satanás diretamente. E o terceiro fonte de sofrimento pode ser nós mesmos. Nós, por nossas escolhas, por nossos pecados, nós podemos infligir sofrimentos em nós mesmos, em nossos semelhantes, como foi no caso de Israel durante toda a história. Israel sofreu muito porque não obedeceu a lei de Deus, não obedeceu os seus mandamentos. E o que fazer no meio do sofrimento, pastor Léo? Bom, já entendi que sofrimentos virão, eles acontecerão, podem vir de Deus, Satanás pode estar por trás,
ou pode ser por causa das minhas próprias escolhas. Então eles virão. Como eu faço? O que eu faço no meio do sofrimento? Bom, primeiro você deve meditar e confiar nas promessas de Deus, principalmente nas promessas gloriosas de um futuro que Deus promete para cada um dos teus filhos. Então, sentar, ler as Escrituras, perceber como Deus cuida de todas as coisas, perceber como Deus está por trás de todas as coisas, perceber que mesmo quando não havia respostas objetivas aos sofrimentos, Deus estava conduzindo tudo isso e ao final Deus mostrou a sua glória, demonstrou a sua glória e aquele sofrimento teve algum sentido, algum significado. Então meditar e confiar nas promessas de Deus é fundamental nesse momento de sofrimento. Segunda coisa, manter uma vida de oração confiante, manter uma vida de oração crendo que em tudo o Senhor conhece as coisas, mas que Ele gosta, Ele quer se relacionar conosco através das orações, né? Assim como Jesus sabia que seria suprido em todas as coisas, mas orou ao Pai pelo pão de cada dia. Então nós devemos manter uma oração confiante sempre em Deus, uma oração eficiente, fervorosa e amorosa, sabendo que Deus, Ele é fiel e no meio do sofrimento, colocar tudo isso diante de Deus, confiando que Deus, Ele vai mudar esse cenário. E o terceiro, talvez o mais importante, não o mais importante, desculpa, o terceiro, tão importante quanto os outros dois, é evitar a culpa. Em meio aos sofrimentos, em meio à dor, né? Mesmo naqueles momentos onde nós mesmos causamos a dor em nós, a culpa nunca é um caminho. E Deus, Ele trata com a nossa culpa, levando sobre Jesus todo o nosso pecado. Então, evite a culpa sabendo de três coisas. Primeiro, se for diretamente de Deus, você obviamente não tem culpa nenhuma, mas Deus está cumprindo seus propósitos. Se vier de Satanás, você também não tem culpa nenhuma, mas Deus está cumprindo seus propósitos. E se vier de você, que seria o momento que você poderia mais se culpar, você pode colocar toda a sua culpa aos pés do Senhor na cruz do Calvário. Ele vai absorver a sua culpa e vai dar paz e tranquilidade ao seu coração, tá bom? Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Uma ótima quinta-feira para todos e um ótimo final de semana em nome de Jesus.